Olá, eu sou a Márcia Bicudo. Sejam bem-vindos à nossa série de vídeos do estoque ao cliente, o futuro do supermercado. Você já se perguntou como as grandes redes de supermercados conseguem criar ações que realmente conversam com os hábitos do consumidor? No vídeo de hoje, vamos falar como uma ação inteligente de trade marketing, iniciada pelo planejamento baseado em dados de consumo, pode transformar a maneira como você toma decisões no seu supermercado. Entender o comportamento do cliente e usar essas informações para direcionar estratégias pode ser o diferencial entre uma campanha que passa despercebida e outra que gera resultados reais. Vamos explorar como usar esses dados de forma prática e estratégica. E para falar sobre esse assunto tão importante quanto aos outros que já abordamos, aqui chamamos o Maurício Freitas, que possui um vasto conhecimento nesse assunto. Olá, Maurício, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua carreira ao longo desses anos. Tá certo. Obrigado, Márcia. Começar agradecendo o convite da Compex. Para nós, meu cliente, é um momento muito bacana. Acho que o objetivo é a gente conversar um pouco, explicar como que a meu cliente vem trabalhando no trade marketing, né? Falando um pouco da minha trajetória antes de fundar a meu cliente. Então, durante 11 anos eu fui na indústria farmacêutica, onde eu consegui ter ali uma boa relação eu visitava médico, né? Então eu ia lá gerar demanda no consultório médico, e depois eu ia no PDV, ia na drogaria para poder garantir que tivesse o produto em estoque, para que eu pudesse gerar receita no consultório e efetivar no PDV. E na indústria farmacêutica a gente já conhecia bastante sobre trade marketing, principalmente quando você tinha produtos que não eram de prescrição. Então perfumaria, protetor solar, produtos que você precisa realmente chamar a atenção do cliente para conseguir ter giro. E ali na indústria farmacêutica a gente começou a ter bastante lógicas do que funcionava no PDV. O conhecimento com o varejo. Exatamente. Que é o quê? O varejista entender que produtos com bom ticket médio, com uma boa margem, precisam ter uma exposição que ajudam aquele produto a vender, né? Até tem um cara que eu sou muito fã, que é o João Adib, dono da CIMED. Ele fala que o bom vendedor é aquele que ajuda o varejista a vender para o cliente final. Então ele não vai lá e vende para o varejista e fala, se vira, né? Então o vendedor do futuro é o vendedor do sellout. E trade marketing nada mais é do que ação de sellout. É a ação que faz ali com que o produto consiga sair de uma forma estratégica. E, bom, conhecendo um pouco de indústria, eu tive a primeira passagem empreendedora, tive uma empresa de software para farmácias, onde fiquei 2 anos e meio na empresa, vendi minha parte e fundei a meu cliente junto com mais 3 sócios. Então, qual que foi o grande objetivo, né, da fundação da meu cliente? Até algo um pouco diferente. A gente fundou a meu cliente já para atender o maior varejista do Brasil, que é o Carrefour. O Carrefour tinha uma dor, à época, que era como que eu mapeio as minhas oportunidades de trade em 300 lojas. E aí a gente vai entender, a oportunidade de trade é tudo que eu consigo vender de visibilidade para a indústria. Imagina você controlar no Excel quantas placas de carrinhos pode vender, quantos adesivos de checkout, adesivo de chão, aéreo, banner. É muito controle. Ponta de gôndola, ilha. Então, quando você tem tudo isso no Excel, você acaba tendo uma operação lenta e muitas vezes você perde dinheiro. Você acha que aquele espaço está negociado e não está, enfim, aí começam algumas confusões. E o Carrefour pediu essa plataforma, não existia no mercado ainda, aí o meu sócio, que tem uma fábrica de software, ganhou lá o bid e falou, não, deixa que eu faço. E nós decidimos fazer já fundando a meu cliente e atendendo o Carrefour como o primeiro cliente varejista. E hoje a gente tem mais de 120 redes de varejo. E hoje é correto dizer que essas ações que os grandes, como o Carrefour, você citou, faz, o pequeno e o médio varejo também pode aplicar? Pode, eu costumo dizer assim, o trade marketing ele é sempre proporcional ao seu faturamento. Então assim, a indústria, e como eu fui da indústria, eu lembro muito disso, a indústria já tem verba provisionada comercial, já tem verba de marketing e já tem verba de trade marketing.
O que faz ela colocar dinheiro aqui e ali não? É o planejamento que aquele varejo tem para poder pedir essa verba. Então, assim, naturalmente o Carrefour vai ter uma verba de muitos milhões, mas o varejo hoje médio, pequeno, proporcionalmente àquela compra que ele tem naquela indústria, ele também consegue, sem Vai dúvida. ser proporcional ao tamanho da compra, mas ele vai ter como trabalhar isso também dentro da loja dele. Exatamente. Bacana. Mediante a tudo isso, todas as informações iniciais que nós temos aqui 5 perguntinhas para fazer, né, para o Maurício, para a gente poder entrar aí, né, mais a fundo nessas informações que podem auxiliar o supermercadista. As 2 primeiras perguntas, Maurício, elas estão meio interligadas, então eu vou fazer elas juntas para você, tá? O que são na prática os dados de consumo e onde o supermercadista ele coleta esses dados e quais tipos de decisões podem ser tomadas com base nesses dados? Certo. Hoje o maior captador de dados dos clientes para a gente conseguir entender o perfil de consumo é o CRM. Tá. E a gente vê que hoje o mercado de CRM tem várias empresas, grandes empresas, né, com muita solução dentro da plataforma. E a gente encontra muitos varejistas que subutilizam essa ferramenta. Ou seja, eu tenho identificado CPFs, eu tenho um perfil de consumo e eu acabo não fazendo muita coisa com isso. Enquanto a indústria, ela prefere 1000 vezes fazer uma ativação certeira naquela base de clientes que ela sabe que pode converter para o produto dela, do que fazer ações muito vagas, né? Então acho que a maior fonte hoje é de fato o CRM e acho que com certeza, né? Quando você tem um CRM ativo e você consegue segmentar dados e chamar os fornecedores para perto, para junto do fornecedor tomar algumas decisões de como ativar esses clientes, é um grande diferencial quando você está falando de trade marketing. Então, é uma excelente ferramenta, o CRM, que está na mão do supermercadista e que ele pode explorar trabalhando mais ações, não somente aquelas informações de SMS, hoje o que está muito costumeiro, o WhatsApp e tudo mais. Até o SMS e o WhatsApp podem ser um canal para você fazer uma divulgação, mas, por exemplo, uma divulgação subsidiada pela indústria. Porque quando a gente está falando de trade, a gente está falando assim, como que o varejista chega para a indústria, recebe uma verba que ele não recebia antes, entregando valor para a indústria, ou seja, indústria, eu quero aumentar a tua venda. Eu tenho uma base de clientes para eu chamar no WhatsApp e no e-mail. E eu posso falar desses seus produtos aqui que estão em queda. Para isso, vamos aqui fazer uma parceria, tem uma precificação, então a gente pode trabalhar junto. Aí eu entendo que é o melhor cenário. Essa terceira pergunta eu acho que vem de encontro ao que você acabou de falar. Como transformar essas informações em ações estratégicas? Então, essas estratégias de envio de mensagem já é uma delas. Já é, e quando você pega um cenário de várias lojas dentro de uma rede. Então imagina que quando você tem dados, vou dar um exemplo, a categoria lá café cápsula. Aí você tem um fornecedor que ele tem uma participação dentro da sua rede de 20% nas vendas. Só que em 4 lojas ele tem uma participação muito baixa, 3%, 5%, ou seja, naquelas lojas a participação daquele produto é baixa. Na rede não. Então quando eu tenho essas informações e eu tenho os dados de consumo dessas 4 lojas, eu tenho que chamar a indústria e falar, você está bem na minha rede, mas se nessas 4 lojas, nesse banco de clientes aqui, a gente fizer uma ação, é aqui que vai levar muito o seu resultado na rede. Então, muitas vezes a gente trata uma rede de 10, 20, 30 lojas sem olhar muito para dado para tomar decisão. Você acaba fechando uma parceria com o fornecedor que ele vai pelo tamanho da rede. E que ele vai executar nas lojas onde ele está super bem. Enquanto se ele fosse nas lojas onde ele está em queda, naquela região, naquele bairro, é ali que ele tem que fazer uma ação para poder levantar o resultado. Então, primeiro ter os dados, segundo ter a consciência que a indústria gosta desse tipo de planejamento, faz total diferença na hora de você começar a negociar a verba de trade. E aí, quando você fala em indústria, a gente pode pensar também no supermercadista que compra do distribuidor.
Sim. Da mesma forma, ele pode trabalhar essas ações. Exatamente. Apresentando os dados que ele tem em CRM para o distribuidor e o distribuidor chega até a indústria, é isso? Exato. A distribuidora, ela também tem acesso às verbas de trade, mas o que ela precisa? Novamente, de planejamento do varejo. Então, para a indústria pedir dinheiro, a distribuidora pedir dinheiro para a indústria, tem que haver um plano, que é a mesma lógica ali de quem atende direto ou distribuidor. Onde não consegue se captar verba de trade é no varejista que compra de atacado. Então, o varejista que comprou de atacado, aí a indústria realmente não vai investir, porque ela já investiu no atacado. Porque a informação se perde por conta dele ter comprado em um segmento que já passou essas informações para ele. Já negociou, exatamente. Então, é até algo importante, né? Muitas vezes o varejista, ele faz a conta de falar assim, eu vou comprar no atacado por conta de X centavos aqui, né? Mas esses X centavos vezes um monte de SKUs. Mas às vezes esse desconto não faz sentido se ele souber trabalhar verbas complementares de trade para que ele continue comprando do distribuidor ou da indústria. A fidelidade de compra ajuda muito no relacionamento a médio prazo. Que daí ele não perde essa possibilidade de negociação. Exatamente. Legal. Quais os maiores erros que um supermercadista hoje comete ao tentar trabalhar com os dados de consumo? Quando ele tem esse dado e qual é o maior erro que ele trabalha em cima disso? Sim. E ele possa corrigir? O que a gente pode levar para fazer essa correção? Tá. Hoje, acho que o principal erro, na minha opinião, hoje é não ter os dados. Então, hoje, assim, a gente visita cliente no Brasil todo, a gente vê que os varejistas, muitos, né, eles até têm os dados até aqui, mas eles não têm pessoas para trabalhar os dados de forma estratégica. Aí no final do dia é aquele negócio, né? Você tem, mas você não usa. Então acho que o primeiro passo é você ter alguém responsável pelo CRM. Qualificado, que traga para você plano de ação, que traga para você metas claras e que você faça um checkpoint quinzenal, mensal, onde esse profissional vai te dizer, a tendência dessa categoria está indo para cá, vou fazer esse tipo de ativação junto com o fornecedor, eu espero um sellout de tanto, uma venda incremental de tanto. Então, assim, o varejista mesmo, o proprietário, a gente sabe que a vida é muito corrida, mas um assunto tão importante quanto dados, acho que o primeiro passo é você ter alguém responsável por isso, com ações cuidar e metas, daquilo, né? Cuidar daquilo. E hoje o erro que eu vejo é o varejista muitas vezes ele subutiliza, então acho que para mim é o principal. E o segundo é ele ter o dado, saber utilizar, mas não chamar a indústria para ouvi-lo e colaborar com ele com estratégias, com ideias e com dinheiro. Então também, assim, você vê varejistas às vezes não utilizando os dados a seu favor em relação a trade. Então isso é um segundo nível. O varejista já usa, já sabe, mas não usa junto com quem mais interessa, que é o fornecedor. E muitas vezes ele deixa de usar porque ele não sabe o caminho para chegar até ali, é isso? Exatamente. E muitas vezes é o pensamento assim, mas eu sou pequeno, a indústria não investe em trade em mim. Mas assim, a indústria ela quer vender mais, ela precisa só de um plano. E quando você tem um plano, ela vai colaborar. Esse é o grande ponto. A gente vê, por exemplo, o varejista ele faz lá no WhatsApp dele, nos status do WhatsApp, no Instagram, divulgação de XSKU. E aí no final, ele vê que ele aumentou aquela venda. Muito bom para ele e para o fornecedor. Mas se ele conta essa história para o fornecedor antes e chama o fornecedor para colaborar, ele teria uma receita extra de trade, que no caso ele não teve por não chamá-lo. E talvez um resultado melhor. Exatamente. Mediante a todas essas informações, nesse bate-papo tão rápido que a gente teve até aqui, que eu acho que foi muito esclarecedor para o supermercadista que nos assiste hoje, existe alguma ferramenta acessível que ajude nesse processo de análise e planejamento? Existem algumas, né? A gente falando hoje, assim, primeiro dados de consumo, tem vários CRMs, né? Que já são aí bem conhecidos no mercado. Acho que um segundo ponto para o varejista quando fala de trade é ter uma plataforma onde ele consiga saber o que ele pode negociar, quanto custa, enfim. Meu cliente hoje somos aí os líderes de mercado, para trazer para o varejista essa certeza. Eu já sei que eu tenho esses espaços, eu sei que eu consigo vender esse push, esse WhatsApp,
quanto isso vale, trazer para ele a consciência, acho que é o primeiro grande passo. Porque no final do dia a gente está falando de verbas de trade que chegam de 3 até 5% do valor de compra. É muita coisa, né? Quando você junta isso com a verba comercial, então você começa a ter mais margem para compor resultado, eventualmente conseguir trabalhar um preço melhor. Então assim, acho que o primeiro passo falando de ferramenta é você ter um CRM e ter uma ferramenta que te traga clareza do quanto a gente está falando aqui de potencial de receita de trade. Perfeito. Como vimos, usar os dados de consumo para planejar ações de supermercado permite decisões mais assertivas e personalizadas. Isso significa menos desperdício de recursos e mais impacto nas vendas. No próximo vídeo, vamos falar sobre como transformar esse planejamento em promoções personalizadas e segmentadas para se comunicar melhor com cada tipo de cliente. Te espero lá!